Olá, alunos do terceiro ano! Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar um pouquinho mais da nossa língua portuguesa. Preparados para mais um encontro? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje, vamos estudar sobre prefixo e sufixo. Vocês sabem o que quer dizer prefixo e sufixo? No nosso encontro anterior, estudamos sobre palavras derivadas, substantivos derivados. Vocês se lembram? Então, o nosso encontro de hoje vai ajudar muito a definir quando que nós usamos o prefixo, o sufixo, vamos entender mais sobre isso. Mas o que são prefixo e sufixo? Bom, vamos falar então das palavras derivadas, certo? Vocês se lembram? Flor é um substantivo primitivo. Flora, floral, floricultura, florido, florista, florzinha, são palavras derivadas da palavra flor, que é a mesma coisa de substantivos derivados do substantivo primitivo flor. Observem que algumas letras estão em destaques. Todas as iniciais são letras que são de origem da palavra flor, certo? Certo. E as outras? O que sobrou? Como que nós chamamos esta parte aqui que está pintada com a cor preta? Vamos falar sobre isso. Mas antes, observem a palavra papel. Papel é um substantivo primitivo. E as outras palavras? Papelada, papelão, papelaria, papeleira, papelinho, papelete. São palavras derivadas da palavra papel, certo? Que é a mesma coisa de falar. São substantivos derivados do substantivo primitivo papel. Até aqui, ok. Certo? Certo. Tá bom. Então, agora vamos falar sobre o prefixo. Como vocês estão percebendo aqui na seta, o prefixo é o que vem antes. Pré. Por exemplo, na palavra desenterrar. Aqui nós temos um substantivo derivado. Desenterrar. Vamos ler só o que está escrito com a cor preta. Enterrar. Enterrar. Esse pedacinho aqui, ó, des, é o prefixo da palavra. Isso mesmo, veio antes da palavra primitiva. Então, nós chamamos isso aqui, esta parte, de prefixo. Observem a palavra desânimo. Lê só o que está escrito de preto. Ânimo. Mas aqui eu tenho um prefixo antes de ânimo. Desânimo. Desânimo. O des, a parte que está pintada de vermelha, nós chamamos de prefixo. Ou seja, prefixo. É o que vem antes, né? Pré, ou seja, prefixo. A mesma coisa aconteceu aqui, na palavra desapegar. Se não existisse o des, seria apegar. Com o prefixo des, ficou desapegar. Apertar. Não é apertar. É desapertar. Com o mesmo prefixo, des. Dá um sentido de ao contrário, né? Apertar, desapertar. Então, aqui nós usamos o prefixo des. Vamos ler agora o próximo substantivo. Recarregar. Vamos ler só o que está de preto. Carregar. Usando o prefixo recarregar. Mudou o significado da palavra, não mudou? Por quê? Porque nós usamos o prefixo re.
A mesma coisa aqui, que está escrito reler. Se não tivesse o re, seria ler. Mas eu pedi para você reler, para você ler de novo. Reler. Usamos o prefixo re, ler. Rever. A mesma coisa. Ver. Prefixo re. Se não tivesse, seria ver. Com o prefixo re, rever. Repensar. Mesma coisa. Sem o prefixo, pensar. Mas eu pedi para você repensar. Pensa de novo. Como que chama essa parte aqui no início da palavra? É o prefixo. Prefixo. Tudo bem. Nós entendemos então que o prefixo é o que vem antes. Opa, aqui. É o que vem antes da palavra de origem, da palavra primitiva, certo? Agora vamos falar sobre o sufixo. Pre, antes. E o su, depois. Isso mesmo, a setinha está indicando. O sufixo é aquela parte, aquele pedacinho da palavra que vem depois. Por exemplo, na palavra simplesmente. Vamos esquecer o que está escrito de vermelho e vamos ler só o que está escrito aqui de preto. Simples. Simples é a palavra primitiva, é o substantivo primitivo. E mente. Mente é o sufixo. Sufixo é o que vem depois. Então, a palavra ficou simplesmente. Simplesmente. Porque vem depois, esse pedacinho aqui, nós chamamos de sufixo. A mesma coisa acontece na palavra analisar. Analisar. Por que, professora, que precisou colocar o ar? É a mesma coisa de ser análise mais ar. Análise mais ar. Ficou analisar. Acrescentou o que mesmo? Ah, o sufixo. Mas, professora, aqui não tem o E. É, não tem. Algumas vezes precisa modificar, tirar algumas letras para poder formar uma nova palavra, né? Porque é uma palavra derivada, é um substantivo derivado. Vejam só. Bimestral. Bimestral é a junção de bimestre mais al, que é o sufixo. Então, juntou os dois, bimestre mais al, bimestral. Qual é o sufixo da palavra bimestral? Al, A com L. Percebam que na palavra chatice acontece a mesma coisa. Como assim? Nós juntamos, teve a junção da palavra chato mais o sufixo ice. Como que chama mesmo essa parte aqui? Sufixo. Chatice é a junção de chato mais o sufixo ice. Chatice. A mesma coisa aconteceu com a palavra criancice. Ai, que criancice. O que quero dizer? Que é uma junção, uma palavra derivada, né? O substantivo era criança, mas eu não quero falar criança. Eu preciso usar um substantivo derivado, que é criancice. Então, nós vamos juntar criança mais o sufixo. Como que escreve sufixo? Sufixo. O X faz esse somzinho de so. Substantivo primitivo mais o sufixo ice ficou criancice, que é uma palavra derivada, que é um substantivo derivado. Empresário é a junção de empresa mais o sufixo ário.
Empresa é um substantivo primitivo. Ário é o sufixo. Juntou empresa mais o sufixo ário, formamos o substantivo derivado. Empresário. Fácil, né? Então, vamos lá. Prefixo é o que vem antes. Sufixo é o que vem depois. Certinho? Mas o que acontece aqui na palavra deslealdade? Uma palavra derivada pode ter prefixo e pode ter sufixo? Pode. É uma palavra derivada, né? Então, aqui a palavra leal é o substantivo primitivo. Leal. Substantivo primitivo, certo? Vou colocar aqui o S de substantivo e o P de primitivo. Essa parte aqui, pessoal, como que chama mesmo? Prefixo. Né? Que dá a intenção que vem antes. Fixo. Prefixo. Aqui nós já sabemos que é o substantivo primitivo. E essa parte que vem depois? Como que nós classificamos mesmo? Ah, de sufixo. Ficou feio, mas dá para entender. Prefixo, sufixo. E aqui no meio, nós temos o substantivo primitivo. Então, do substantivo primitivo leal, nós formamos o substantivo derivado. Deslealdade. Que chique. Prefixo, dade, sufixo. Tá bom? Existem várias palavras no nosso vocabulário da língua portuguesa que são assim, que tem sufixo, que tem prefixo. Por exemplo, a palavra infelizmente. Feliz é o substantivo primitivo. Substantivo primitivo, feliz. Mas ele não tá feliz, tá infeliz. Então, esse in é o prefixo. E o mente? Sufixo. Vamos ler a palavra? Infelizmente. Um substantivo derivado que tem prefixo e que tem sufixo. Facinho demais. Agora é com você. Pense. Se vocês quiserem escrever no seu caderno ou em uma folha de rascunho, pense em 3 palavras que são derivadas de casa. Casa, nós falamos lá no começo da aula. Quem consegue? Aê! Temos várias opções, mas poderiam ter escrito casarão, casamento e casinha. Nas palavras casarão, casamento e casinha, estes substantivos derivados, eles têm prefixo ou têm sufixo? Sufixo. Todos eles, né? Olha, foram acrescentados depois da palavra primitiva, então, sufixo. Outra pergunta. Tchan. Quais são as palavras primitivas que vão aparecer aqui? Eu quero que vocês falem somente as palavras primitivas. Tempo? Bom, as palavras primitivas são... Telha é uma palavra primitiva? Sim, telha é primitiva. Acertou quem falou telha. Folha. Folha é uma palavra primitiva? Isso, acertou quem falou folha. Afilhado. Não, afilhado é derivado, né? Deriva da palavra filho. E livro? Quem escolheu livro, acertou. Livro também é uma palavra primitiva. Muro. Muro também. Muro é uma palavra primitiva. E folhagem? Folhagem é uma palavra derivada, deriva de folha. Certo? Então, acertou quem escolheu telha, folha, livro e muro.
Preparados para mais uma pergunta? Então vamos lá. Vamos ler a pergunta? Quais são as palavras derivadas? Agora eu quero que vocês falem ou escrevam as palavras que são derivadas. Tempo! Conseguiram? Vou ajudar vocês. Arvoredo. Arvoredo é uma palavra primitiva ou derivada? Acertou quem falou que arvoredo é um substantivo derivado. Deriva de qual palavra? De árvore. Muito bem. E mão? Mão, substantivo primitivo, não pode. Portaria. Portaria é uma palavra derivada? Portaria. Isso mesmo, acertaram. Por quê? Porque portaria deriva de porta. Então é uma palavra sim derivada. E livro? Não, livro é primitivo. Livro, primitivo. Ferreiro. Ferreiro é primitivo ou é derivado? Observem. Fer. É derivado. Acertou quem falou derivado. Porque deriva da palavra ferro. Ferreiro. E vidraçaria? Derivada ou primitiva? Parabéns! Vidraçaria é uma palavra derivada. Por quê? Porque deriva da palavra vidro. Vidro é um substantivo primitivo. Vidraçaria, substantivo derivado. Só mais uma pergunta, vamos lá. Quais palavras têm acréscimo de prefixo? Falamos sobre isso no nosso encontro de hoje. Prefixo. Tan, 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 tan. Tempo? Já deu tempo. Temos aqui 4 palavras. E vamos então circular quais que têm prefixo. Incapaz. Incapaz tem prefixo ou sufixo? Olha só. In. Prefixo. Lealdade. Lealdade. Tá no final. Então é prefixo? Não. Incapaz tem prefixo. Lealdade não tem prefixo. Reler. Reler. Quando vem antes, é prefixo ou sufixo? Prefixo. Reler, então, tem um prefixo. E a palavra papelada? Papel. Papelada. Tem prefixo? Não, não tem prefixo, porque é aqui no finalzinho. Então, aqui as respostas corretas são incapaz e reler. A última pergunta do dia. Quais palavras têm prefixo e sufixo? Vamos ver. Vamos fazer juntos? Deslealmente. Deslealmente. Uma palavra bem grande. Será que ela tem prefixo e tem sufixo? Olha só. Leal é o primitivo, substantivo primitivo. Aqui nós temos des e temos mente. Se tem no começo e tem no fim, então nós temos sim um prefixo e temos sim um sufixo. Lealmente, deslealmente tem prefixo e sufixo. Desatar. Só temos o des aqui, ó. Então nós só temos um prefixo, não é? Aprendizagem. Aprendizagem. Acrescentou só o finalzinho, ó, de aprender. Aprendizagem. Então, no finalzinho é sufixo, não tem os dois. E na palavra infelizmente? Dá para perceber que feliz é o substantivo primitivo. Nós tivemos um acréscimo aqui e aqui. No começo e no final da palavra. Isso quer dizer que nós temos um prefixo e nós temos um sufixo. É isso aí, pessoal. Língua portuguesa é muito fácil. A gente só precisa estudar, dedicar e tentar entender de um jeito mais fácil.
Hoje nós retomamos o que é palavra primitiva, palavras derivadas, e aí reforçamos o que é um prefixo e o que é um sufixo. É fácil, não é? Bons estudos, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!